Comemora demais, nação! Vamos falar aí. Duplo negócio fechado no Flamengo, sub-20 do Flamengo detona o Bayer Leverkusen e várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, se não sino, deixa o like. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Então vem comigo, Brunegro, vamos às notícias do Flamengo. Meus amigos, agora o caldo vai engrossar pro Felipe Luiz. Que isso, Pedrão? Campeoníssimo Felipe Luiz, vários títulos, tá bem no Brasileirão, tá com um jogo a menos em relação ao Cruzeiro. Sim, bem verdade, bem lembrado. Entretanto, meus amigos, o que eu tô querendo dizer aqui pra vocês é essa história da carochinha, de dar muita chance para Michael, para Cebolinha, e não dar chance para a garotada da base do Flamengo, ela vai ter que passar, né? Porque o Flamengo, pelo menos até onde eu estava assistindo, estava ganhando de 5-1 do Bayer Leverkusen, com participação decisiva do Lohan, com participação decisiva do Matheus Gonçalves, aquele menino Pedro Leão, que é artilheiro da categoria de base do Flamengo, Joshua distribuindo caneta, e não é pra cima de qualquer um, não. Ah, mas tá em pré-temporada, porque isso, porque aquilo. Verdade, o clube alemão tá em pré-temporada, aquela coisa toda, mas era o sub-20 do Flamengo contra os profissionais do Bayer Leverkusen. Ah, mas era reserva, tá, mas depois entrou lá os fuzis lá, os homens, não, porque a Romão entrou aí, coisa e tal. Enfim, até onde eu tava vendo 5-1, né? Então espero que o Felipe Luiz bote a mão na consciência e pelo menos dê mais oportunidade para um Lohan, dê mais oportunidade para um Matheus Gonçalves, que, como eu disse, já recebeu algumas oportunidades, é bem verdade. É filé de borboleta, dá um tranco nele, joga ele longe, ele tem que ganhar mais corpo, tem que ganhar mais condição física. O futebol hoje, ele é muito físico, independente da habilidade que tenha o jogador, vendendo cuscuz aqui na rua. Agora, realmente, a quantidade de chance que se dá para Michael, para Cebolinha, e não dá pro Lohan, para Matheus Gonçalves, para Joshua, para essa garotada toda, realmente o negócio é assim impressionante. Às vezes você quer fazer uma contratação e nem precisa fazer a contratação porque você tem esse menino ali na categoria de base para representar. Mas enfim, isso é uma questão do Felipe Luiz, a gente já conversou várias vezes sobre isso. Alguns dos profissionais também jogaram, o Matheus Cunha, o Matias Vinha ganhou alguns minutos, inclusive tem aqui a minutagem, o Matias Vinha jogou ali o primeiro tempo inteiro, para a segunda etapa já teve que sair, né, em função da questão do ritmo de jogo. Ele jogou mais para adquirir um ritmo de jogo que não vem adquirindo no profissional. Acredito que vai ter ritmo de jogo agora, porque 2 laterais esquerdos do Flamengo se lesionaram, né, um negócio raríssimo de acontecer, acabou de acontecer, por mais que o Varela esteja jogando improvisado, alguma hora o Matias Vinha deve receber uma oportunidade ali na lateral esquerda. O Matheus Gonçalves jogou o primeiro tempo, o Matheus Cunha jogou quase o jogo inteiro e o Cleiton também teve alguns minutos dentro do campo. Agora espero que esses garotos recebam a devida atenção no profissional do Flamengo. O Flamengo treinou hoje na parte da tarde, não foi na manhã, foi na parte da tarde, ali por volta das 3h30 da tarde, penúltimo treinamento do Flamengo com foco na partida diante da equipe do Fluminense. O Fluminense que anunciou oficialmente a venda de John Arias, meus amigos. Pois é, John Arias foi vendido ao Wolverhampton da Inglaterra por mais ou menos 20 milhões de euros. Para comparar, o Flamengo vendeu o Gerson, que era um volante /ponta ali por 25 milhões de euros, acabou que saiu mais no lucro que o Fluminense foi o principal jogador do Fluminense. Que sono, meu. Nossa, sai daqui, rapaz. Eu ter falado, já ouvi direito aqui. Um dos principais jogadores do Fluminense e do futebol brasileiro, seleção colombiana,
que é o John Arias. Por mais que o Gerson seja jogador também de seleção brasileira, espero que um dia ele não dê certo lá na Europa e o Flamengo vá lá e busque a contratação dele, porque ele é muito bom de bola, né? E 20 milhões de euros o Flamengo até teria para fazer a contratação desse jogador, só que o Fluminense jamais, nunca. Vejo alguns rubro-negros, porra, 20 milhões de euros o Flamengo teria, Pedrão, para contratar o John Arias. Meu amigo, nunca que o Fluminense de Mário Bittencourt iria liberar por dinheiro nenhum o John Arias para o Flamengo, a não ser que o Flamengo fosse lá e pagasse a multa rescisória. Pessoal, a informação que chega é que Matheus Gonçalves queria demais ir jogar no Cruzeiro para tentar ter mais espaço em uma outra equipe. O jogador segue se esforçando nos treinos. Na equipe sub-20 hoje fez 2 gols. Ah, teve um que foi contra, beleza, mas é ele que faz a jogada. Fez um gol de cabeça. Tem uma boa dobradinha ali com o Lohan. E a tendência é que isso chame a atenção do técnico Felipe Luiz para, quem sabe, no clássico diante da equipe do Fluminense, ele receba algumas oportunidades. O Felipe Luiz justifica não colocar o jogador em função dele ser anárquico, anarquista, anarquia, né? Dele não respeitar determinadas funções táticas dentro do campo, algo absolutamente corrigível, é jovem, tem muito a evoluir. Acho até que é um papo que o treinador já deve ter tido, evidentemente, mas tem que ter outras vezes com ele. Minha galera, pegou mal demais internamente no Flamengo o jogo brother que o Flamengo fez com o Neymar Júnior na Vila Belmiro, uma verdadeira vergonha que os jogadores do Flamengo e o técnico do Flamengo também protagonizaram, babando o ovo do Neymar, pedindo desculpa porque fez falta, o Neymar cagando na cabeça de todo mundo. Pois é, sobrou pra galera, a galera foi cobrada e essa postura deve mudar para o confronto diante da equipe do Fluminense, e espero que mude também para o confronto no segundo turno, que eu não tenho a menor dúvida que o Neymar vai querer jogar contra o Flamengo. Contra o Flamengo ele vai querer aparecer, não tenho dúvida disso. A ver qual vai ser a postura do Flamengo no segundo turno, quando o jogo for no Maracanã. Por exemplo, Santos e Fluminense no Maracanã. O Samuel Xavier atazanou a vida do Neymar, brigou com o Neymar, não sei o quê, ainda fez o gol da vitória do Fluminense. O Neymar, rapaz, você tem que entrar na mente dele, porque ele é muito bom de bola, mas ele é fraco mentalmente, ele cai na pilha fácil, né? Cai na pilha fácil, e acho que o Flamengo deu mole nessa situação, no confronto diante da equipe do São Paulo, do Santos, quer dizer, o São Paulo a gente venceu no Maracanã. Pessoal, caiu mal demais também no Flamengo o fato de Bruno Henrique estar suspenso para a partida diante da equipe do Fluminense, tendo em vista que nenhum dos 2 cartões amarelos que ele tomou recentemente, ele não fez nenhuma falta. No jogo contra o São Paulo, ele deu uma bicicleta, pegou no rosto do jogador do São Paulo, mas foi acidente de trabalho. Apita a falta, tudo bem, agora você dá cartão, verdadeiro absurdo. E no jogo contra o Santos, o goleiro do Santos chutou o Bruno Henrique num tiro de meta e o juiz não viu, estava de costas, depois ele vira e dá o cartão amarelo para o Bruno Henrique, o que suspende o jogador desse clássico tão importante dessa partida diante da equipe do Fluminense. O Flamengo deve ir à CBF reclamar dessa situação. Olha, é até uma certa perseguição que está sofrendo o nosso atacante, está sofrendo o Bruno Henrique. Não sei se é em função das investigações, e aí os árbitros já entram em campo pensando coisas ruins sobre o Bruno Henrique. Começa a elocubrar um monte de coisa, entendeu? Porque não é possível, cara. 2 árbitros diferentes, lances absolutamente comuns numa partida de futebol, ou então até mesmo falta no Bruno Henrique, que poderia ser facilmente interpretado naquela situação do goleiro do Santos, e aí darem cartão amarelo para o Bruno Henrique, né? Uma verdadeira vergonha o que aconteceu. O Flamengo vai cobrar essa situação. Quem vai cobrar o Flamengo também é o Dínamo de Moscou, mas não vai nem precisar, porque o Flamengo paga em dia as suas contas. Jorge Carrascal é visto pelo diretor de futebol do Flamengo, José Botto, e Felipe Luiz, como um meia ágil e que toma excelentes decisões quando está dentro do campo. O colombiano pode ser uma opção para o meio de campo para revezar com o uruguaio do Flamengo de Arrascaeta,
ou então até estimular uma disputa, né, ali pela posição do Carrascal com o De Arrascaeta. O De Arrascaeta, eu sinto que ele escolhe alguns jogos, assim, não de forma aleatória, mas quando é jogo, sabe, que é Campeonato Brasileiro, minha gente, você precisa estar 100% concentrado em todos os jogos, e isso é muito difícil. Você vai pegar o Mirassol, você vai pegar um Santos que acabou de sair da Série B, você vai pegar um Juventude, e aí sempre tem aquele jogo que entra mais ou menos dentro do campo, e aí é nesse jogo que você perde ponto bobo, como perdeu o Flamengo jogando na Vila Belmiro. Então acho que é até saudável estabelecer uma competição ali por essa vaga no meio de campo do Flamengo, por mais que o Carrascal também possa jogar aberto pelo lado esquerdo, né, como ele já jogou eventualmente lá na equipe do Dinamo de Moscou, no Spartak Moscou, e também já passou e jogou também na equipe do River Plate, beleza? Minha galera, o Carrascal será o 8º colombiano a vestir a camisa do Flamengo e vai tentar repetir o sucesso que só um compatriota conseguiu. Os jogadores do país, no geral, não têm um bom desempenho com a camisa rubro-negra, né? O Flamengo teve vários colombianos, aliás, no futebol brasileiro já tiveram vários colombianos, o próprio John Arias, que estava agora no Fluminense, Rincon, Aristizábal, Asprilla, Renteria, Hermina, né? Todos esses. Entretanto, jogando no Flamengo, você teve o Christian Borja, que não deixou saudade nenhuma no Flamengo. Já teve o lateral esquerdo, Armeiration, quem lembra aí também não deixou muita saudade no Flamengo. Teve o Cuejá, esse sim veio, vestiu o manto, jogou bem, representou a torcida, tinha uma identificação muito grande com ele, ficou até o meio do ano de 2019, jogou uma partida de volta contra o Internacional fora de casa, já vendido e jogou bem, jogador de caráter, representou o manto sagrado naquela oportunidade, tem tatuado, inclusive, né, acho que é na perna, no braço, enfim, o escudo do Flamengo. Ele tem tatuado os escudos pelos clubes pelos quais ele passou, né, tem um do Júnior Barranquilla, tem do próprio Al Hilal, acho que ele tá no Grêmio agora, né, se não me falha a memória. Esse sim vestiu o manto, jogou bem demais no Flamengo. Tem o Berril, que assim, não foi um grandíssimo jogador no Flamengo, mas teve os seus momentos ali, seus lampejos no Flamengo. Cara, o Berril é um cara muito gente boa, eu já conversei com o Berril, cara, um cara que ele ama o Flamengo, ele adora o Flamengo, tá jogando lá nos Estados Unidos agora, tá morando lá, esteve no jogo do Flamengo contra o Bayern de Munique, que assim, representou na medida do possível a camisa do Flamengo. Marlos Moreno pela madrugada, né, já atacante que não faz gol. Uribe, que fazia um golzinho ou outro, né, um gol aqui, um gol acolá, mas que também, sinceramente, não deixa saudades aí na torcida rubro-negra. Richard Rios, que tá hoje na equipe do Palmeiras, revelado nas categorias de base do Flamengo, jogou contra o Palmeiras, aliás, naquele jogo tava um monte de jogador do Flamengo fora, em função daquela situação pandêmica que nós vivíamos, né? E hoje ele está no Palmeiras, assim, não teve grande destaque no Flamengo, poderia ter tido mais, né, se as pessoas da gestão apostassem mais nesse jogador, que teve ali lesões, aquela coisa toda, mas dava para ter dado mais tempo para o garoto dar uma maturada. Enfim, agora tem o Jorge Carrascal, a ver se ele vai representar o manto sagrado. Tomara que ele seja mais para Cuejá do que para Armeiro, para Marlos Moreno, para Uribe, para todos esses colombianos aí que passaram com a camisa do Flamengo. Boa sorte, Jorge Carrascal, chegando amanhã ou depois da manhã na cidade do Rio de Janeiro. Transmissão normalmente da Pedrão RNTV aqui para você, torcedor rubro-negro. Minha galera, vazou no site Opalic a nova camisa de número 3 do Flamengo, galera, que vem na cor creme, escudo dourado e o logo clássico da Adidas, aquele que, né, que tem 3 paradinhas ali, parece uma folha. Olha aí para você ver o novo manto do Flamengo, cor creme. Gostou, não gostou, adorou, achou horrível, né? Tem as 3 listras clássicas da Adidas também, rubro-negras, enfim, ali no ombro, minha galera.
STJD pune Dudu com 6 jogos de suspensão por misoginia contra Leila Pereira, galera. Olha aí, o atacante vai desfalcar o Atlético Mineiro contra o Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil, além de ter que pagar uma multa de R$90 mil para a Leila Pereira, que já tá podre de rica, já é rica pra cacete, vai ter depositado ainda na Crefisa aí mais de R$90 mil. Estou falando isso porque isso como é que eu posso dizer? É do interesse do Flamengo, não enfrenta o Flamengo, né? Foi quando ele postou VTNC lá, né? Que aí eles alegaram que vim trabalhar no Cruzeiro, né? Só que aí não pode mais falar que foi trabalhar no Cruzeiro, porque agora ele tá, né, no Atlético Mineiro, né? Ele tá representando o Atlético Mineiro. Enfim, acabou que teve audiência e o STJD não caiu nessa história da carochinha do Dudu, e o Dudu foi punido, minha galera. Gostou, não gostou, adorou? Deixa aí nos comentários. Flamengo projeta 38 milhões extras no Maracanã com redução de custo, pessoal. Pois é, cada vez agora as luzes do Maracanã, inclusive, né, na arquibancada, o pessoal tem criticado muito isso. Não está acendendo mais. Alguns dizem porque está sendo trocado, que ainda não foi trocado. Quando for trocado vai melhorar. Outros dizem que tiraram mesmo para economizar na questão da energia. Colocaram o LED lá. O LED, ele consome menos energia do que as luzes que estavam no Maracanã, né? Naturalmente. E só acende quando o jogo está perto de começar. Se for à noite, né? Se precisar da demanda da energia. Antigamente acendia, ficava lá. Então o Flamengo está tentando dar uma enxugada sinistra aí para pagar menos na operação do Maracanã, que só para abrir o Maracanã é R$1 milhão aí que você perde. Aí tem bilheteria, coisa toda, né? Tem custo operacional, enfim, de limpeza, manutenção, conta de luz, conta de água, o pessoal que trabalha no Maracanã, da segurança, enfim, toda essa situação. Minha galera, o Paris FC da França, não é o Paris Saint-Germain não, tá? É o Paris FC. Encaminhou a contratação do zagueiro Otávio junto ao Porto por 20 milhões de euros. O Flamengo tem direito a receber 6% do valor da operação, que será repassado à equipe do Famalicão, mais percentual do mecanismo de solidariedade da FIFA. Portanto, mais dinheiro, mais grana pintando nos cofres do Flamengo, cada vez mais José Boto e seus Blue Caps sem desculpa para realizar contratações. Não acha que porque trouxe o Carrascal? Meu amigo, tem que trazer mais gente aí, porque esse elenco do Flamengo está enfraquecido. O Gerson saiu, foi embora, precisa melhorar o elenco, evidentemente. Minha galera, formação do meu grande amigo Flazoeiro em conjunto com o Flabase. Rian, salve Rian, lá de Fortaleza, estado do Ceará. O Alacian terá o seu salário reajustado. A tendência é que o tempo de contrato siga o mesmo por momento, até 2027. Por momento, nenhuma proposta chegou na mesa do Flamengo para negociar o jogador. Propostas essas que já chegaram pela contratação do Wesley. A prioridade do Flamengo é a contratação de um substituto antes de finalizar a venda do Wesley para Roma. Traz a informação o repórter espanhol Mateu Moreto, tá? A ver se o Flamengo vai agilizar em relação a isso. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações brunegras.